retorna o nosso algoritmo, que ele diz: qual é a primeira etapa? Encontrar o domínio de f. Então, vamos lá seguir nosso algoritmo. Primeira etapa, domínio de f. Quem é o domínio dessa função? Uma função polinomial. Se a função é polinomial, o domínio dessa função é todos os reais. Segunda etapa é a imagem, né? A imagem dessa função, né? Assim como o domínio é todos os reais, a imagem também é todos os reais. Terceira etapa, encontrar as raízes reais de f. Essa terceira etapa, ela é mais complicada quando eu tenho um polinômio. Aí é um polinômio de quarto grau. Há possibilidade, né? Provavelmente há 4 raízes. Provavelmente há 4 raízes. Só posso afirmar isso, tá? Há 4 raízes. Como não é uma equação que eu consiga determinar, eu vou deixar em aberto. Eu não tenho como encontrar essas raízes, tá? Nem fatorando aí não vai dar. A quarta etapa. A quarta etapa diz, vamos lá, encontrar os pontos críticos de f. Então, encontrar os pontos críticos de f. Então, é fazer f' ser igual a 0. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, calcular f'(x). Quem é f'(x)? 12x ao cubo, menos 8 vezes 3, 24x quadrado, mais 12x, né? E ali é 0. E eu vou fazer f' igual a 0. 12c ao cubo, menos 24c quadrado, mais 12c igual a 0. Esse aqui é um polinômio de terceiro grau, provavelmente tem três pontos extremos, tá? E dá para resolver. Vou colocar c em evidência aqui, vai ficar 12c quadrado, menos 24c, mais 12 igual a 0. Esse c aqui é igual a 0. E isso aqui também é igual a 0. Aí vai ficar 12c quadrado menos 24c mais 12. Como tem tudo 12, múltiplo de 12 aí, eu vou dividir tudo por 12. Aí vai ficar c quadrado menos 2c mais 1 igual a 0. E vou resolver essa equação de segundo grau aí. Aí eu vou ser c igual a menos b, né? Vai ficar 2 mais ou menos raiz de b ao quadrado, que aqui dá 4, menos 4ac, 1 e 1, sobre 2a, que é 1, que vai dar 2. Então, c vai ser 2 mais ou menos, 4 menos 4 dá 0, né? Então, vai ser 0, 2 sobre 2. Então, eu vou ter 2 sobre 2 e eu vou ter raízes reais iguais, que é igual a 1. Logo, eu vou ter dois extremos, c igual a 0 e c igual a 1, são extremos da função, mas eu não sei se são máximos ou mínimos, né? São extremos de f, que é o que ele pede aqui. Então, a gente já encontrou os pontos críticos da função na quarta etapa. Agora, a gente vai para a quinta etapa, determinar os intervalos de crescimento e decrescimento de f. Então, vamos lá para a quinta etapa. A quinta etapa é os intervalos de crescimento e crescimento, que é f'x maior que 0, ela cresce, né? E f'x menor que 0, ela decresce, ok? Então, vamos lá. F'x a gente já calculou, tá aqui, ó. É 12x ao cubo menos 24x mais 12x. Então, 12x ao cubo menos menos 24x quadrado, menos 24x quadrado, mais 12x maior que 0. Esse primeiro. Divide tudo aqui por 12, aí vai ficar x quadrado menos 2x, x ao cubo aqui, desculpa, porque x ao cubo. Coloquei x quadrado. 2x quadrado mais x maior que 0. Aqui a gente já resolveu, né, essa equação, vai dar
somente uma raiz, né? Que é x maior que 1, x maior que 0 e x maior que 1, tá? Então, esse foi pro caso que f'x maior que 0. Quando f'x é maior que 0, significa que ela cresce. Agora a gente vai ver a parte em que ela decresce, que vai ser 12x ao cubo menos 24x² mais 12x menor que 0, que vai dar x ao cubo menos 2x² aqui, desculpa, 2x e aqui mais x menor que 0, que vai dar x menor que 0 e x menor que 1. E aqui significa que eu tenho f'x menor que 0 e ela decresce. Ok? E aí a gente vai montar aqui esse intervalo, tá? Aí, vamos lá. Aqui o meu x, que é de mais infinito para menos infinito. Eu tenho os pontos 0 e 1, que são os extremos, né? 0 e 1, eu sei que eles são extremos. Isso aqui é um extremo, isso aqui é um extremo. O que diz aqui? X maior que 0, ela cresce. X menor que 1, ela cresce, ó. Então, para cá, a função cresce. Vou fazer de amarelinho. Ela cresce, aqui ela cresce. Tudo maior que 0, maior que 1. Menor que 0, ela decresce. Eu vou botar aqui de rosa. Ela decresce. E também menor que 1. Aí para cá vai ter esse problema. Ela também vai decrescer, né? Vai decrescer bem aqui nesse intervalo. Tá? Menor que 1 ela cresce, maior que 0. Então a gente vai ter isso aqui bem aqui nesse intervalo. O que acontece? Significa que quando tem isso aqui, olha, a gente vai observar depois, cresce e decresce no mesmo intervalo, significa que tem aí algum ponto de inflexão, né? Que a gente vai descobrir. Então, deixa aí. Então, a partir daqui, ó, ela decresce. E a partir daqui ela cresce. E aqui fica sem determinação que a gente ainda vai trabalhar. Então, esse foi o nosso quinto passo, né? Quinta etapa. A sexta, encontrar os máximos e mínimos relativos de f, né? Então, os máximos e mínimos relativos de f. Aí, nesse caso, a gente não sabe se esses extremos são máximos ou mínimos, né? Então, a gente vai aplicar no sexto agora, na sexta etapa, tá? Na sexta etapa, saber se é máximo ou mínimo relativo. Como é que eu vou fazer? Fazendo o seguinte teste, f2' menor que 0, então é um máximo relativo, tá? É um máximo relativo. Se eu fizer f2' maior que 0, eu tenho um mínimo relativo. Ok? Então, eu vou ter que calcular a segunda derivada da função para poder fazer esse teste. F'x vai ser, f2'x vai ser 12 vezes 3, 3 vezes 12, 36x², né? Menos 2 vezes 24 dá menos 48x. E aqui mais 12x, vai ficar somente mais 12. Essa é a minha segunda derivada. Eu vou substituir na segunda derivada os meus pontos extremos. Eu tenho c igual a 0 e tenho c igual a 1. Primeiro, f2', 0 vai ser 12, olha. Em c igual a 0, f2' é maior que 0. Se é maior que 0, isso aqui é o mínimo relativo. Mínimo relativo, ok? F2' agora de 1 vai ser 36 menos 48 mais 12, né? 36 com 12 vai dar 48, com menos 48 vai dar 0.
Quando F2' C igual a zero, F2' C igual a zero significa que isso aqui é um ponto de inflexão, ok? Então, esse 1 aqui, ele é inflexão. Isso aqui é um mínimo, isso aqui é um mínimo, né, relativo, e isso aqui é uma inflexão, ok? Uma inflexão. Então, se é uma inflexão, olha, então aqui, ó, a gente já tem a seguinte observação. Se ela vai crescer de 1 para mais infinito, então significa de 1 a 0 ela vai decrescer, tá? Então, vamos lá. Já fizemos a sexta etapa aí. Determinamos, não, a sétima, determinamos a concavidade, ao máximos e mínimos relativos de F. Eu acabei encontrando até a inflexão. Então, vamos para a sétima, lá que é a concavidade. A sétima etapa. A sétima etapa é a concavidade, tá? Que é também aí o critério da segunda derivada, tá? Que é a seguinte proposição que está lá no material, tá? Que diz assim, ó. Se F duas linhas X é maior que zero, né? Para todo X pertencente a esse intervalo, então F é côncava para cima. Se F duas linhas X é menor que zero, então ela é côncava para baixo, tá? Em determinado intervalo. Então, vamos lá ver a nossa função aqui. Então, aqui a gente já viu, né? No caso dela ser côncava para, viu, máximo e mínimo, né? A gente já tem que eu tenho aqui o meu x, né? A gente fez por C, agora para o x. Então, aqui é a função F duas linhas x. F duas linhas x é 36x quadrado menos 48x mais 12. Então, eu vou ter que fazer para F duas linhas x maior que zero e F duas linhas x menor que zero, tá? Então, vamos lá. 36x quadrado menos 48x mais 12 maior que zero. Aqui eu vou dividir tudo por 12, aí vai ficar 3x quadrado menos 3x, né? Não, aqui é 4x menos 4x mais 1 maior que zero. Se eu for resolver isso aqui, eu vou ter um x maior que 4, né? Mais ou menos 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 3 dá 12, sobre 3 vezes 2, 6. 16 menos 12 dá 4, 4 mais ou menos raiz dá 2, né? Raiz de 4 dá 2 sobre 6 e eu vou ter x maior, 4 mais 2, 6 dá 1, x menos 2, 4 menos 2 dá 2, dá 1 terço, né? Maior que 1 terço, isso aqui. Isso é o caso que x maior que zero, né? Quando ela é côncava para cima. Então, esse teste aqui, ó. F duas linhas x maior que zero. Agora, a gente vai ver o F duas linhas x menor que zero, que vai dar a mesma coisa, tá? Vai dar 3x quadrado menos 4x mais 12 menor que zero. No final, vai dar x menor que 1 e x menor que 1 terço, tá? Então, aqui na jogada já entrou esse valor 1 terço que a gente não tinha, tá bom? A gente tinha zero, tá aqui, ó. Então, vou colocar aqui o ponto 1 terço. Vou tirar isso aqui, tá? E vou colocar um ponto aí que é o de 1 terço. 1 terço é 0,33, que é menor que 1. Ele tá bem aqui, o 1 terço, tá? 1 terço, entrou
esse ponto aí, ó. Para x maior que 1 e x maior que 1/3, maior que 1 e maior que 1/3, ela é côncava para cima, né? Côncava para cima, e aqui ela é côncava para baixo. Então aqui ela é côncava para cima. Vou marcar de vermelhinho. Côncava para cima, tá? Para x menor que 1/3, menor que 1, ela é côncava para baixo. Vou fazer aqui de outra cor. Essa cor aqui, côncava para baixo e côncava para baixo. Olha como aqui, entre 1 e 1/3, já começou a aparecer de novo aquela côncava tanto para cima como côncava para baixo, né? Côncava para cima como para baixo. Então, vamos lá. A questão dela ser de inflexão, né? Ponto de inflexão. Aqui o livro não fala, né? Mas, se eu não me engano, o ponto de inflexão é a segunda derivada igual a 0. Então, vamos lá. Feito isso, a gente já fez o 7º, o 8º agora, encontrar as assíntotas horizontais e verticais. Essa função, ela não tem assíntota, tá? 8ª, não há assíntotas, tá? Vou colocar aqui, ó. Não há assíntotas horizontais e verticais, tá? Porque é um polinômio. Horizontais e verticais. Horizontais e nem verticais. É um polinômio. Por último, esboçar o gráfico, que eu vou esboçar aqui, tá? Então, vamos lá esboçar o gráfico dessa função. Deixa eu ver aqui que tamanho eu vou precisar para esboçar esse gráfico. Espaço. De baixo para cima e para baixo. Então, isso aqui. E isso aqui. Pronto. Então, vamos lá. Aqui é x, aqui é y, aqui é 0 e vamos marcar os pontos que a gente encontrou, né? 0, 1/3 e 1. 0, 1/3 e 1. Vou marcar aqui. 1, 2, 3. Esse aqui é 1 e esse aqui é 1/3, tá? O que ela diz lá na função? Vamos olhar agora. Assim, aqui não deu para encontrar as raízes, mas a gente pode, quando a gente não consegue encontrar as raízes, a gente pode encontrar a função, tá? Vou colocar aqui uma observação. Quando não dá para encontrar as raízes, é quando ela toca o eixo y, quando x é igual a 0, tá? Encontrar o f. Então, quando x é igual a 0, então vou olhar na equação, quando x é igual a 0, y é igual a 2. Então, eu sei que ela vai tocar o eixo y em 2. Então, vou marcar o ponto 2. Que é esse aqui. Este ponto está bem aqui, ponto 2. Então, já tem um ponto. Tá? Vamos lá. O que é esse ponto 0? O ponto 0, ele é um extremo e ele é um mínimo. Já sei que ele é um mínimo, então vou ter que calcular esse mínimo aí, o f de 0, que é o próprio 2, tá aqui, ó, que é o 2, que é o mínimo. 1/3, aqui, ó, 1/3
ele tem, se a gente for olhar aqui um terço, uma parte dele é côncava para baixo e outra parte é côncava para cima, né? Terço. Deixa eu ver. Não é um terço, desculpa, é o 1, tá? É o 1, olha. Aqui no 1 ele tem uma parte côncava para cima e côncava para baixo. Aqui o 1, ó. Côncava para cima e côncava para baixo. Menor que um terço, ela é côncava para baixo. Menor que um terço é côncava para baixo. Então, menor que um terço, a função é côncava para baixo. Aí eu vou pegar a imagem da função em um terço, tá? Aí eu vou pegar a função em um terço. Cadê a função? A função é essa daqui. Vou colocar aqui na calculadora a função. Então, vai ser 3 vezes 1 terço, né? Deixa eu apagar aqui. Aqui. 1 terço. A quarta. Menos 8 vezes 1 terço ao cubo, mais 6 vezes 1 terço ao quadrado, mais 2. Ó, é igual a 2,40. Então, aqui em 1 terço, ela é 2,40. Então, esse 2,40, mais ou menos, tá? Deixa eu ver. Deixa eu marcar o 3. 1, 2, 3. Bem aqui é o 3. 2,5. Tá por aqui, mais ou menos, o 40, tá? Então, eu vou marcar bem aqui esse 1 terço, tá? Aqui, marcar esse ponto. A imagem dele, ó, tá? 1 terço. Vou marcar também a imagem de 1. Então, aqui na nossa calculadora, eu vou substituir esse 1 terço por 1, né? Por 1. Vou substituir aqui por 1. E vou substituir bem aqui por 1, que vai dar 3, tá? Então, vamos aqui marcar o ponto 3, tá? Meio tortinho, mas dá pra marcar, dá pra entender. Tá aqui, ó. Tá? Então, a gente só precisa marcar esses pontos. Agora, a gente vai entender o que ele diz lá. O ponto 1 é uma inflexão, né? Então, o que diz lá na nossa informação? Que ela cresce acima de 1 e que ela decresce, né? E tem uma inflexão. Ela é côncava para cima e côncava para baixo entre 1 e 1 terço. Então, aqui eu vou colocar, ó. Aqui, ó. Côncava para cima após o 1 e côncava para baixo antes do 1, tá? Então, vamos lá. Côncava para cima, ok? Côncava para cima, aqui assim, ó. E aqui ela vai fazer isso, côncava para baixo, tá? E aqui ela faz isso, olha, porque ela é côncava para cima entre 2 e 1 terço, entre 0 e 1 terço, ó. Entre 0 e 1 terço, aqui eu coloquei côncava para baixo, mas ela é côncava para cima. Cadê? Ah, não, é côncava para baixo também, disfarça. É côncava para baixo. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos olhar aqui. Tá certo, é côncava para baixo, ó.
côncava para baixo, aí eu vou colocar lá côncava para baixo. Tá aqui, ó, vou fazer isso. Côncava para baixo. Isso aqui, tá? E acima de 2, tá? De 0, aliás, que é dá o 2, o que ele diz lá? Ela é côncava para cima, né? Tudo é côncava para cima e ela é decrescente, né? Decrescente? É decrescente. Foi isso. Espera lá. Onde eu fiz isso? F2 linha, F linha, X maior que 0, menor que 0 ela decresce. Para todo X menor que 0 e menor que 1, ela decresce, tá? Então, vamos lá, ela decresce. Faz isso aqui, ó, ela vem decrescendo lá de cima, ó, por isso que ela decresce, ela faz isso, tá? Faz isso aqui, mais ou menos, o gráfico, ok? Aí é complicado de apagar aqui, deixa eu apagar. Isso aqui, ó. Então, o gráfico é mais ou menos isso, tá? Então, ela vem decrescendo, tá? Conforme o x aumenta, a função diminui. Então, decresce. Aqui ela é côncava para baixo, aqui ela é côncava para baixo, e aqui é côncava para cima. Côncava para cima, côncava para baixo, côncava para baixo. E aqui ela decresce. E aqui ela cresce, tá? Conforme a gente determinou lá nesse esquema bem aqui, ó. Ok? Então, esse foi o exemplo 1. Agora a gente vai fazer já tá muito grande o vídeo, tá? Então, eu vou parar o vídeo aqui e a gente vai fazer em outro vídeo mais exemplos, tá?